Deus abençoe. Vamos iniciar nossa aula então. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor o nosso coração e ser edificados pela palavra. Edificados pela palavra. Deus, te louvamos, Senhor, pela sua palavra que está aqui, está em nós, está conosco. E queremos, Espírito Santo, que sua presença seja tão real quanto a sua palavra aqui nessa noite. Que sua presença seja tão real quanto é real a Bíblia que está aqui em nossas mãos. Que o Senhor se manifeste pela revelação da sua palavra, da verdade. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que possamos crescer, Senhor, nessa noite, no entendimento da sua palavra. Nos faça crescer em espírito, em estatura de homens e mulheres espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só. Hoje nós estamos na terceira aula de hermenêutica. E eu não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei hoje de manhã no grupo. Era 4h40, era 4h40. É a hora que eu saio para pegar o caminho de São Paulo. Mas eu nunca faço, né? Mas hoje eu senti vontade de fazer, porque me subiu uma expectativa tão grande da aula de hoje, que eu falei, eu tenho certeza que essa aula vai ser muito, muito eficiente para a gente, para nós todos, muito produtiva. E eu estou falando de produtiva, de mudar alguns conceitos nossos na hora da leitura da palavra, ou da meditação, tá? Porque eu vou corrigir sempre. Eu ensinei semana passada e eu vou sempre corrigir. Nós não devemos ler a Bíblia. Nós devemos examinar as Escrituras, estudar. Não ler, estudar, certo? Vocês estão aqui para isso, para passar do nível de leitura para o nível de estudo, que é diferente, sim ou não? Eu dei o exemplo, lembra do exemplo que eu dei? Quem lembra? Vamos ver se nós estamos com a memória fresca. Eu dei um exemplo sobre a diferença de ler e de estudar. Quem lembra qual que foi? Quem lembra? Hã? Essa aula você faltou. Eu falei sobre o médico do INSS. Não sei se alguém aqui já foi no médico do INSS, mas ele nem olha para sua cara, certo? E ele te dá um resultado a respeito do seu laudo médico. Ele nem olhou para você, não olhou para os seus laudos. É como se ele fosse um adivinho e ele vai lá e te diz, ó, tá de alta, ou você não tem nada, né? E um médico particular, uma consulta, por exemplo, eu paguei uma consulta no médico uma vez, R$600 a consulta. É um médico de dor. Doeu o bolso, irmão. Doeu todos os lados. Fui sarar uma dor e veio outra dor. Ainda bem que o convênio fazia reembolso e eu consegui o reembolso. Mas foi 2 horas a consulta. 2 horas a consulta com esse médico. Então, existe uma diferença de leitura, né, e de examinar. Assim como um médico pode estar, ele pode simplesmente te ver ou te examinar. E nós estamos fazendo o que aqui? Além de comprando na Shopee, examinando as Escrituras, certo? Além da Shopee, estamos examinando as Escrituras. Ok, então vamos lá. Hoje eu falei para vocês e eu vou cumprir o que eu falei. Hoje nós vamos usar as ferramentas na prática. Nós temos um objetivo da nossa aula hoje. Nós temos como um tema dessa aula figuras de linguagem na Bíblia. Porque figura de linguagem, vocês vão ver que a gente usa no dia a dia, na vida. Eu coloquei até algumas fotinhos, exemplos de figuras do dia a dia, da vida, figura de linguagem, mas que ela também tem que ser levada em consideração na leitura bíblica. Pastor Mano, Sim. Tem o PDF dessa aula de hoje também? Tem. Não mandei para vocês? Não, é que eu não estou no grupo. Você não está no grupo? Eu não. Entre no grupo, mulher. Não mandei hoje? Da aula passada eu mandei. Da aula passada passou Mandei? para mim no PV quando eu cheguei aqui. Tá. Mas... Então eu vou mandar para vocês, tá? Mas eu prefiro que hoje vocês fiquem com a Bíblia. Tá bom? Bíblia e o caderninho de vocês. Depois eu mando no final da aula, eu mando para vocês.
Pode ser assim? Então vamos lá. Bíblia, caderno e caneta. Nós vamos falar sobre figuras de linguagem. O nosso objetivo é compreender as figuras de linguagem, não todas, tá, gente? Não, a nossa aula não dá para falar de todas. Então eu selecionei algumas. Nós vamos compreender como as figuras de linguagem aparecem na Bíblia e como aplicar regras básicas de hermenêutica para interpretá-las corretamente. Tem muito texto bíblico, sim. Só parou que chegou em Pernambuco. Oh, glória a Deus. Chegou bem? Chegou, graças a Deus. Chegou bem, ótimo. Nossa aluna Sueline viajou, foi para Pernambuco, né? E agora está mandando mensagem dizendo que chegou bem lá. Graças a Deus. Depois ela vai ouvir a aula, a videoaula. Não, a audioaula, certo? Então vamos lá. Esse é o nosso objetivo, está claro para vocês aqui? Sim ou não? Sim. Figura de linguagem. Pode passar e vamos entrar no nosso primeiro slide. Tem uma pergunta ali, eu gostaria que alguém lesse essa pergunta, por favor. Você já ouviu uma frase da Bíblia que parece exagerada, estranha ou simbólica? Já tentou entender literalmente e ficou confuso? É uma pergunta. Uma pergunta que precisa de uma resposta, certo? Então respondam para mim. Já ouviu alguma frase ou leu alguma frase na Bíblia que você ficou confuso? Sim. Ou confusa? E aí você falou, deixa isso aqui para lá, vamos continuar a leitura. Pula esse texto aqui, que isso aqui deve ser alguma coisa que, né, muito, muito além do que eu posso entender. Sim ou não? Sim. É comum isso na Bíblia. Por que é comum, gente? É comum por vários motivos. Entre eles, é comum porque a Bíblia usa muita figura de linguagens. E aí nós, às vezes entendemos o texto de um jeito, quando na verdade ele tem um outro sentido. Então nós vamos usar a arte e ciência de interpretação de texto, que chama, como que é o nome mesmo disso aqui? A arte de interpretar os textos. Como é que chama isso aqui? Hermenêutica, isso. Então nós vamos usar a hermenêutica para interpretar alguns textos na Bíblia, certo? Pode passar, por favor. Vamos dar uma reforçada antes de começarmos hoje, falando no sentido de algumas regras que a gente já comentou de algumas delas, outras talvez não, mas que a gente precisa pelo menos dar uma repassada aí. A primeira regra que eu gostaria de repassar com vocês é do sentido literal. Quem lembra dessa regra? Quem lembra o que essa regra diz? Alguém? Um de cada vez, tá, gente? Perdão, o estacionamento é o pequeno? É o pequeno. Tá aberto aí. Tá aberto. Ó. Tem 2 carros ali. Tem 2 lá? Não sei se era Pode. nosso pessoal ou se é dele. Pode encostar. Não é nosso, é nosso. Pode encostar o portão, tá? Que o cadeado tá aqui. Só encostar. Aí quem chegar, abre e entra. Certo? Então vamos lá. A primeira regra. Quem lembra dela? Gente do céu. Não, vamos lá. Vamos fazer isso acontecer. Em nome de Jesus. Primeira regra da hermenêutica. Caderninho? Vocês vão buscar no caderno? Sim ou não? Sentido literal primeiro. O que significa isso? O que é sentido literal? É o sentido real da coisa. Eu não vi na outra aula, então não sei a explicação que o senhor deu. Mas tá, vai. Literal é quando é aquilo mesmo. É literal. Então, é o sentido que realmente a frase está falando. É a regra de ler o texto literalmente, sem fazer a alegoria, certo? Então, por que primeiro? Porque pode ser um texto que não seja literal, pode ser um texto poético. Sim ou não? Sim. E aí você vai ler no sentido literal, e aí não vai dar certo. Mas o sentido que você tem que ler a Bíblia, o primeiro deles é literal. O que está escrito é o texto, é a palavra, são os verbos. E isso é sentido literal do texto. Então essa é a primeira regra que eu preciso reforçar com vocês. Ok? Segunda regra, a regra do contexto. O que diz essa regra da hermenêutica? Regra de contexto. O que ela diz? É uma frasezinha bonitinha que eu falei para vocês que eu ia usar em todas as aulas. Texto, sem contexto, é pretexto, é heresia.
Vamos lá, de novo. Um texto fora de contexto gera um pretexto. Então, essa regra diz que todo texto tem um contexto. Certo? Duas regras extremamente importantes. Terceira, coerência com o todo. Deixa eu dar um exemplo lá do sentido literal. Por exemplo, Jesus chorou. Um exemplo nesse texto aí, na primeira regra. Jesus chorou. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe o que é chorar? Deve saber, né? Porque a gente já nasce chorando, né? Só não vai entender esse texto literalmente quem não sabe o que é chorar. Mas o texto é literal. Jesus chorou. Aí tem gente que já, né? Jesus chorou. Ah, porque as lágrimas de Jesus... Gente, Jesus chorou. Acabou. O texto já está claro. Jesus chorou. Literal. Contexto é tudo. Esqueci de dar um... Contexto é rei, né? O contexto é rei ou o contexto é tudo? Esqueci de dar o exemplo e vou falar aqui agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu posso? Todas as coisas? Naquele que me fortalece. Posso ser o Homem-Aranha? Ué, se eu posso todas as coisas... Posso ser o Homem-Aranha? Não? Só na festinha infantil. Só na festinha infantil, né? Mas o Homem-Aranha de verdade, lançar umas teias aí, sair dos prédios, posso ser? Não. Mas está escrito, não está? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Não está escrito? Então, quando a gente olha o contexto, o que esse texto significa? Que eu posso passar necessidade e eu posso ter abundância. Quando ele fala posso todas as coisas, ele está falando de duas coisas só. Posso essas duas coisas. Posso passar necessidade, mas posso ter abundância. Tá vendo como o contexto pode mudar tudo? Agora vai dizer que vocês nunca viram ninguém dizendo que a gente pode todas as coisas. Nunca viram, não? Não, a gente nunca viu isso aí não, né? Não, eu vou orar pela pessoa ali porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, orar você pode, está escrito em outro texto, mas não é esse o texto que você vai ter que usar. Porque esse texto, fora de contexto, já produziu muita heresia. Não podemos tudo. Não podemos. É só você pegar 1 Pedro capítulo 5, tudo que pedimos ao Senhor, segundo sua vontade, Ele fará. Opa, então não existe só a minha vontade, tem a vontade dele. Então quando eu alinho minha vontade com a dele, aí acontece. Faz sentido ou não? A coerência do todo, né? Por exemplo, Deus é amor. Se Deus é amor, então pode pecar, pode errar, irmão. Você pode fazer o que for, Deus sempre vai te amar, porque Deus é amor. Mas a Bíblia fala que Deus é só amor? É isso que está escrito? Deus é só amor? Não, Ele é amor, mas é? Opa, se Ele é amor e justiça, então do mesmo jeito que Ele ama, Ele julga. Certo? Essa é a regra, a coerência do todo. Agora, vamos para o gênero literário. Gênero literário. Quem lembra desse? Esse número 3 aí, pastor, tem que tomar um cuidado, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa e fala, não, mas eu estou amando, e Deus é amor, e aí por aí vai, né? Não, e deixa eu te falar uma coisa. Tem que tomar um cuidado, nós todos, tá? Porque tem gente que está fazendo isso sem perceber. Usa um texto isolado da Bíblia para ministrar uma mensagem por aí, sem perceber que o texto está isolado. Que em uma parte da Bíblia diz uma coisa, mas outra parte completa aquilo. Essa aí é aquela regra que diz assim, ó, a Bíblia explica a Bíblia. Bíblia explica a Bíblia. Se não tiver explicação, não tente, irmão. Não tente. Esses dias uma pessoa me procurou, e vou falar porque não está aqui, se estivesse aqui eu não falava, certo? A não ser que a pessoa me autorizasse a falar, mas a pessoa me procurou dizendo que se interessou muito pelo livro de... Como que é o nome do livro? Um livro apócrifo. Vocês comentaram bastante dele na aula, naquela aula de bibliologia. Tem um livro aí, rapaz, que todo mundo está falando dele. Não é Judas.
Fala o nome aí dos livros apócrifos que estão lendo por aí. Macabeu. Macabeus não é Tobias. Tem um outro. Não sei se é de um discípulo. Eu sei que é um livro De apócrifo. sabedoria. Não é esse. Não está na Bíblia Católica. O livro de Enoque. Livro de Enoque. Que ficou interessado e começou a ler o livro de Enoque e não sei o que, estava numa empolgação, veio conversar comigo sobre o livro de Enoque e não sei o que, só que eu sei que essa pessoa não lê a Bíblia. Aí eu falei assim, você sabe qual é o perigo de você ler o livro de Enoque? Ele falou, não sei. O perigo está em você não ler a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia e lê o livro de Enoque, o que você vai acreditar? No que Enoque diz. Então eu não sei fazer uma comparação se eu não conhecer a verdade. Então, primeiro, antes de ler o Enoque, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, quando você terminar a Bíblia, você lê o Enoque. Tudo bem? Mas a Bíblia é muito completa, tá vendo? Gente, a Bíblia não é fácil de ler, tá? Não é fácil. Certo? Tem contexto, tem um monte de coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente estiver estudando a Bíblia. Tá? Aí tem muita gente que tem preguiça de fazer isso. E por ter preguiça, o que elas fazem? Deixa os pastores fazer isso. Né? E às vezes os pastores, eles estão mais focados em emocionar a igreja do que em ensinar a igreja. E aí nessa mentalidade de emocionar, ele acaba tirando, né? Não extraindo a exegese da palavra, não fazendo exegese, não extraindo a verdade da palavra. E aí quando vai falar de Davi e Golias, ele vai falar que o Golias é a sua luta, é a sua dificuldade, é o seu problema. Certo? Quando na verdade existe um ensinamento literal dentro da história de Davi e Golias. Certo? Literal. Não é poético. Davi e Golias não é poético, é uma história. História tem que ser lido de forma literal. Faz sentido ou não, gente? Sim. Vocês estão muito em silêncio, vocês vão ter que fazer pergunta hoje. Aprendi com um amigo meu, na verdade aprendi com um discípulo, gente. Eu discipulei um garoto aí e ele está dando aula agora. E aí ele falou para mim assim, professor, eu estou dando aula de escola bíblica, de estudo bíblico, e aí Deus me deu uma estratégia, eu queria compartilhar com você. Eu falei, opa, vamos lá, compartilhe. Ele falou assim, eu pergunto para a sala quem tem pergunta. Aí ninguém fala nada, fica todo mundo em silêncio me olhando. Aí eu falo assim, se vocês não fizerem a pergunta, eu vou fazer. Quando eu falei isso, começou a pipocar as perguntas da sala. Porque as pessoas falavam, melhor a gente fazer a pergunta para ele do que ele fazer pergunta para mim e eu não saber responder. Falei, rapaz, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Tá? Foi meu filho, Davi. Falei, foi o Espírito Santo que te revelou isso. E eu vou usar essa estratégia, vou começar hoje, gente. Tá? Então, se quiser me parar para fazer perguntas, fica à vontade. Porque no final eu tenho pelo menos umas 5 para fazer. Tudo bem? Gênero literário. O que é gênero literário? Quem lembra? Só um reforcinho pra gente ver. Salmos poéticos. Salmos é um livro Poético. poético. Isso é um gênero literário. Certo? Outro livro que tem um gênero específico. Cantares. Vamos. Cantares. Apocalipse. Vamos falar de Cantares, não? Porque tem criança na sala. Apocalipse. Hã? Apocalipse. Apocalipse é um livro? Apocalipse. O gênero foi literal. O gênero é profético, né? É profético. Outro gênero que a gente lê. Porque o que você falou lá, o Cantares, é um livro de gênero romântico. É poético romântico. Vocês sabiam que Cantares é um livro de relacionamento íntimo de homem e mulher? Sim. Sabiam disso, não? Sim. Porque os alegóricos ficam lendo como se fosse Jesus e a igreja. Já vi também. Né? Também. São os alegóricos, tá? Lembra o que aconteceu lá com a igreja alegórica, né? Que tinha na Alexandria, né? Foi inundada pela força do mar, tá? Deus não está muito a favor desse negócio de alegoria, não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos para o sentido literal. Na próxima matéria, depois dessa aqui, vocês vão pregar, certo? Nossa, não vi nenhuma empolgação, gente. Vocês vão... Você está acreditando na gente mesmo, né? Lógico que eu acredito. Vocês com hermenêutica na mão, com homilética na outra, tem que pregar.
E a memória menos um? Não lembrando nada. Não lembrando nenhuma pergunta, nem a primeira pergunta. Mas aqui é o lugar da gente fazer. E o que faz com a memória que não lembra das coisas? A gente põe a memória, a gente coloca estratégia. Eu acho que você precisa fazer uma oração de posição de mãos. Pergunta lá. Isso vai ser uma aula prática? Prática? Você vai colocar todo mundo? Todos não. Primeiro que se eu falar assim, ó, quem quer, já não vão levantar a mão todos, né? Aí a maioria vai ficar assim. Vamos deixar para quem quer, né, gente? Por favor. Quem quer ser um pregador. Não é quem quer só ser um pregador. Por exemplo, às vezes a gente não quer falar de Jesus para uma pessoa, assim, no nosso convívio. Sim. Não pregar no púlpito e tal, mas você quer falar de Jesus. E você fala, puxa, eu tenho dificuldade de falar sobre isso. Então você vai usar essas técnicas e ferramentas e amanhã você vai poder ministrar para essa pessoa. Tá? Não é só para pregação de púlpito, mas com certeza a gente vai preparar vocês para isso. Quem sabe daqui surgem novos pregadores. Certo? Essa é a ideia. Homilética é a arte de pregação. Hermenêutica é a arte de interpretação. Então, se eu interpreto, eu faço o OIA. Conhece o OIA? Nós vamos falar do OIA na primeira aula de homilética. OIA. Observar, interpretar e aplicar. Se eu aprendi a observar a Bíblia, se eu aprendi a interpretar a palavra para os nossos dias de hoje, se eu aprendi a interpretar a palavra, aí eu aplico ela para os dias de hoje. E sai uma mensagem que é prática, que é ensinável, que é transformadora. Certo? Porque não é só para impactar as pessoas e elas acharem assim que você prega bonito. É para transformar vidas. A maioria das pessoas que ouvem pregações, muitas pregações, que gostam de ouvir no YouTube, em tal lugar, na verdade elas são mais interessadas pela oratória do que pelo conteúdo. Tá? Porque, na verdade, nós pregadores deveríamos ter em mente. Primeira pergunta que a gente deveria fazer. Essa mensagem que eu vou pregar, ela pode mudar a vida de alguém? Que seja uma pessoa. Não falou com todo mundo, mas uma pessoa pode ser transformada por essa palavra? Pode. Então vale a pena pregar. Por isso que Paulo, para não errar, o que Paulo pregava? Jesus Cristo crucificado e ponto final. Era a mensagem de Paulo em todo lugar que ele ia. Voltava o final da sua mensagem, Jesus. O final da sua mensagem, Jesus. Jesus, porque não tem erro. Não tem como você errar. Né? A gente pode falar de muitas outras coisas. Vocês percebem, não sei se vocês acompanham as minhas mensagens quando eu prego. Geralmente as minhas mensagens levam você a lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Certo? Geralmente. Por quê? Porque provavelmente eu esteja vivendo nesse período. Mas minhas mensagens, por exemplo, já foram muito corretivas. Muita exortação. Eu já fui um pregador de muita exortação. De subir no púlpito, todo mundo já pensar assim, vixe, lá vem o irmão do cajado. Se prepara. Já fui, porque esse era o momento que eu estava vivendo. Né? E Deus me dava a palavra e eu pregava com essa, vamos dizer assim, com esse enfeite. Tá? Não muda a palavra, mas é um enfeite. Porque se você pregar como correção, como é que você prega? Bravo, enérgico. Sua postura é outra. Seu movimento é outro. Seu tom de voz é outro. Porque você está com uma ira santa no seu coração. Como a da Danusa pregou, né? Aquela ira que o rei Saul teve quando ficou sabendo que Israel ia ser, estava sendo humilhado. Que pregação. Que pregação, né? Meu Deus. Então, essa ira, você pode pregar com essa ira? Pode. Teve profeta que pregou com ira. Mas já teve profeta que pregou manso. Mas isso é a aplicação. É a aplicação. A interpretação. Tem, por exemplo, eu interpretei de um jeito, você interpretou de outro, ou a interpretação ela é única, é unânime, por exemplo. Ela é única. Ela tem que ser a mesma. Ela é única. Todo mundo entender a mesma coisa. Tem que entender a mesma coisa. Aí aplica. Diferente. A forma de aplicar que é diferente. Porque você aplica no momento que você está vivendo ali. É isso. É isso aí. Porque assim, quando você aplica, você está usando sua personalidade. Tá? Quando você entende o texto, é o que o texto é. Você interpretou ele, é o que ele é, e ponto final. Tá aqui a mensagem. Como eu vou falar isso? Aí é você.
Aí não é o Espírito Santo tomando você, porque senão seria uma possessão. Tá? Não tem possessão. Até porque também Deus respeita a personalidade de cada um, fez mesmo que fez, né? Senão, Então, quando não é você... robô, né? Exatamente. Quando você lê a Bíblia e interpreta ela da forma correta, você vai transmitir com a sua característica. Então, um grita, o outro Fala, moço. fala manso. Um pula e é enérgico, e o outro prega a mesma mensagem, se possível sentado. Já viu a mensagem do Hernandes Dias Lopes? É assim, ó. Quietinho, Aqui, ó. paradinho. Mas não tem conteúdo a palavra? Se você está buscando a energia do pregador, a eloquência do pregador, você não vai gostar. Agora, se você estiver buscando entendimento da palavra, você vai ficar ali assim, ó. Você vai se segurar. Porque geralmente, sabe como que a igreja reage? A igreja reage como o pregador age. Tá? Por isso que fica emocionado. Se o pregador for emocionado, Aquele pregador, sempre que ele vem, nossa, pega fogo. Não é que pega fogo, é que ele tem uma personalidade de transmissão de mensagem, de informação, que ele atrai a sua atenção e leva você para a mesma energia dele. E quando ele te coloca na mesma energia dele, vocês estão juntos, conectados. Na técnica, isso se chama conexão rapport. Na técnica, chama-se conexão rapport. É quando você conectou com a pessoa e tudo que você fizer, ela vai fazer. Tudo. Se você pular, ela pula. Se você gritar, ela grita. O que você fizer, ela vai, porque você tem essa técnica, essa habilidade. Tem gente que tem isso de forma natural, tá, gente? Nasceu com o negócio. Você coloca a pessoa na frente do povo, já está todo mundo hipnotizado. Tem uma ciência chama hipnose ericksoniana. Não é para deixar as pessoas, sabe, comer maçã, comer cebola sentindo gosto de maçã. Não é isso não. É uma hipnose usada na comunicação. Olha que loucura. Descobriram as coisas sobre o cérebro humano e estão usando as ferramentas para enganar a gente. Uns para enganar e outros para ensinar a verdade. A ferramenta é boa, tá? Pode perguntar. Pergunta. E quando eu falo disso, as pessoas pensam assim: você usa isso? Você usa isso? Porque meus alunos perguntam. Quando eu falo disso para eles, no Senai, eles não têm medo de perguntar não. Eles falam assim: então você está hipnotizando nós aqui? Porque suas aulas a gente não consegue assistir aula de ninguém, mas chega na sua, a gente fica tudo... O que está acontecendo? Você está hipnotizando a gente? Você está usando bruxaria? Muitos, em São Paulo, não sei aqui, mas em São Paulo os alunos são muito espíritas. Candomblé, umbanda, umbandista tem de monte assim, ó. De monte. Aí eles falam que eu estou fazendo macumba. E não é, eu não uso isso, tá? Eu não estudei a hipnose ericksoniana. Eu não sei como usa, eu sei que ela existe. Eu li um pouco sobre ela, mas eu não treinei essa técnica. mas você é contra? Você acha que isso atrapalharia? Não acho que atrapalharia. No sentido de prender a atenção de alguém, eu não vejo problema nisso. Porque se você precisa falar para uma plateia que está dispersa e você domina a técnica em prender a atenção, isso é bom, isso não é ruim. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso, só que isso é perigoso. Sim. Isso é perigoso, porque aí... Depende de quem usar a técnica, né? Porque aí eu uso essa técnica e eu uso pro mal, e aí? Não. Ou para um bem disfarçado, ou para um mal disfarçado de bem. Como tudo na vida. Você pode usar pra... E tem, viu? Tem. Tem gente que descobriu e fala, sem mesmo ter estudado a ciência. Tá? No meu caso, eu não sei explicar, eu não sei ensinar sobre isso. Eu não sei falar sobre isso. Eu sei o que os livros falam. Eu li muito sobre isso. Tá? Mas dizer como isso acontece comigo, não sei. Não sei. Por exemplo, vocês sabiam que eu com 7 anos dei uma palestra? 7 anos de idade. E eu chamei minha mãe e falei: mãe, eu quero dar uma palestra. Aí minha mãe, mais louca do que eu, falou: tá bom, o que você quer fazer? Aí eu falei: eu quero pôr no quintal aqui umas cadeiras. Aí eu chamo os amigos os meus amigos da rua e chamo as famílias deles.
E aí eu vou fazer a palestra. E aí eu tive até a ideia da minha irmã fazer a dança. Lembra que a Andréia, falei pra minha mãe, a Andréia tá fazendo uma dança na escola lá, de uns bambolê no chão, ela faz uma dança pro pessoal entreter, depois eu entro com a palestra. Com 7 anos, gente. 7 anos. Quem me ensinou? Ninguém ensinou. Não tive uma aula disso. Não estava nem. Estava na escola, no primeiro ano, primeira série. E aí deu certo. Só que quando eu vi que a gente só tinha 4 cadeiras, aí eu desanimei. Eu falei, 4 cadeiras, 4 pessoas me ouvindo, não quero, mãe. Quero mais. Aí ela falou, pede pros vizinhos. Aí eu fui nos vizinhos batendo palmas, se sábado eles podiam emprestar cadeiras da casa deles. Para colocar no meu terreno de terra, tá, gente? Não era cimento, não, era terra. E eles emprestaram. Eu lembro do lugar cheio de cadeira, um monte de gente chegando, as crianças chegando, sentando. Minha mãe fez pipoca, que suco. Eu lembro da jarra de suco. Eu lembro da jarra de que suco. E que era que suco de uva. Eu lembro, gente, 7 anos de idade. Só não lembro o que eu falei. Era a pergunta que eu ia fazer. Toda vez que eu penso nisso, eu falo, por que eu não lembro o que eu falei? Porque não interessa o que eu falei. Como é que uma criança de 7 anos juntou um monte de gente num quintal para falar sei lá o que fosse? O que eu sabia com 7 anos? Eu ia falar isso, mas o que você fez que atraiu a pessoa ao ponto dela falar assim, eu vou lá ver o que essa criança Não tem sei, pra minha falar. mãe Todo acreditou. mundo gosta de fissura. Ó, Tem que ser de criança. que suco e pipoca foi uma estratégia. Criança é uma novidade, todo mundo acho que queria ver. A curiosidade, com certeza. Com certeza tinha curiosidade. O que esse menino tem pra falar? E outra coisa, as mães que emprestaram as cadeiras, vou lá ver o que vai fazer com a minha cadeira. Aí foi pra palestra. Mas é a sua mãe, vamos lá que o meu filho vai fazer uma palestra? Tudo que eu falei pra ela, a gente fez, tudo. Porque eu falei que eu queria cortina, atravessou um bambu, colocou um Legal, tecido, né? Ela fez acreditou em cortina. você, né? Eu lembro da dança da minha irmã. Eu tinha Legal. 7, minha irmã tinha 9. Com as amiguinhas dela da sala, uns bambolê assim no chão e elas dançando. Num sapatinho eu vou, com laço cor-de-rosa enfeitar. Uma música bem antiga lá dos anos 60. É o que você falou. É? Não tem ninguém que possa falar o que foi dito Nem. naquele dia. Tipo, não tem uma... Eu conto pra minha irmã, ela fala assim, hã? Ela não lembra? Eu acho que eu não lembro nem que dançou, né? Ela falou, você fez isso? Eu falei, eu fiz, eu lembro de tudo. E ela era mais velha? 2 anos mais velha. E não lembra? Não lembra. Ela tinha 9, eu tinha 7. Tem uma hora que eu começo a pensar nisso e eu falo, será que isso foi coisa da minha cabeça? Será que eu sonhei? sonhou? Será que eu sonhei com isso? Não, mas pra mim é muito real. Eu vivi aquilo. Eu vivi aquilo. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. E ela lembra? Minha mãe também não lembra. Tá começando a ficar estranha essa conversa. Minha mãe também não lembra. Ó, a mãe Isso. aí já... Eu acredito. A minha mãe também. Eu lembro de um monte de coisa que eu tenho certeza que aconteceu. Pra ela era só um menino doido fazendo uma bagunça aqui, mas pra mim foi emocionante. Pra mim foi emocionante. E eu não lembro o que eu falei. Isso é tão real na minha cabeça, tão real, que assim, ó, pode alguém falar, provar que esse dia não aconteceu. Na minha cabeça, aconteceu. Na minha cabeça aconteceu. Então, se não aconteceu no físico real, o que aconteceu dentro de mim foi uma revelação sobre o meu futuro. Certo? Foi uma revelação sobre o meu futuro. Porque desse momento para frente, eu lembro que o meu interesse por palestra, teatro, tudo que envolvia palco, sempre foi um interesse muito grande. Sempre foi. Então, não só palestra, como teatro, como tudo. Com 14 anos, eu comprei meu primeiro livro sobre como falar corretamente sem inibições, de Reinaldo Polito. Um mestre de oratória, um mestre de comunicação que tem aqui em São Paulo. Como falar corretamente e sem inibições, do Reinaldo Polito. E eu 14 anos. Então, assim, sempre foi uma atração minha. Então, existe técnica, gente? Existe. Existe. Uma das que eu mais sou admirador é a técnica do TED. Tem um livro do TED Talks. Né? O fundador, não. O dono hoje, o presidente, o CEO da TED, ele escreveu um livro sobre as técnicas de falar em público. Eu acho esse livro incrível. Né? E são palestras de 18 minutos. Se vocês nunca assistiram esse tipo de palestra, assistam. Tá? Não é religiosa, mas os conteúdos são muito interessantes
E no máximo vai durar 18 minutos. No máximo 18. Tá? Que é uma das regras do TED. 18 minutos de palestra. Mas é algo assim, é transformador. Eu acredito que existe uma mágica nisso. Que a gente fala mágica porque é algo que não dá para explicar. Mas na verdade eu vejo o poder de Deus manifesto nisso. Por quê, gente? Porque Deus criou o mundo fazendo como? Como que Ele criou o mundo? Falando, haja, 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 haja. Quando Ele fez o homem, Ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Então o que há de maior poder em nós? O que há de maior poder em Deus? Se nós somos a semelhança dele, o que tem de poder, a demonstração de poder dele sai da onde? Da boca. E a do homem sai da onde? Da boca. Se a gente soubesse o poder que existe na nossa boca, a gente tomaria muito cuidado com o que fala. Tanto para nós mesmos, quanto para os outros, quanto para os nossos filhos, para qualquer outra pessoa. Saiu da boca, tem poder. Saiu, tem poder. Certo? Mas isso era para a aula de homilética que vocês estão me desviando. O pessoal que está ouvindo a audioaula aqui vai falar assim, mas não é assunto de homilética, de hermenêutica? O que ele está falando homilética? Então, mas quando terminar a hermenêutica, que vai ser semana que vem a gente termina, na outra começamos homilética. E aí vamos ver que se tem uns pregadores que vão surgir aqui. De uma coisa eu tenho certeza, tá? Não vai fazer mal para vocês. Tá bom? Mesmo que você não queira falar, não quero falar em público, não tem problema. Ninguém vai ser obrigado. Tá? Mas vai acrescentar. Tenho certeza que vai acrescentar. Para se você comunicar melhor, se desenvolver melhor na comunicação interpessoal, né? Que é a comunicação com outras pessoas, e na comunicação em público, que eu acho não. Já tem ciência provando, pesquisa provando que o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Só perde pro medo da morte. Tá? Então realmente existe um fantasma aí que precisa ser precisa sair da nossa vida. O fantasma que precisa ser expulso, certo? Que vem com conhecimento, que vem com técnica, que vem com enfrentamento. Tem gente que só vai aprender, só vai conseguir falar em público se enfrentar. Se não enfrentar, eu já li tudo, não sei o que, mas chega na hora de ir, não dá. É isso aí. Então você nunca vai. Você tem que ir. Tem que ir. Tem uma escola de oratória que chegou em Mogi. Em 2021, eu quis trazer essa franquia para Mogi e eu não tive recurso suficiente. Fui buscar uns investidores aí, eles não acharam muito interessante. Então não consegui trazer essa escola e alguém trouxe. Eu enxerguei primeiro, não consegui trazer, alguém trouxe. Chama Vox to You. Eu acho que fica no Socorro, se eu não me engano, fica. Vox to You. Depois, se você quiser fazer oratório, você pode procurar essa escola. É boa a escola, a técnica é boa. E eles têm um caixote. Assim, na área de recepção, igual não tem uma área de recepção da igreja, tem um caixote. Um caixote assim, tipo um palcozinho pequenininho assim. E atrás do caixote tem umas pinturas e tal, e um lugar que eles põem um tema. Aí durante a semana alguém vai lá, escreve o tema e fica ali o caixote. Aí a gente está aqui esperando para entrar para a aula, olha para o caixote, vê lá o tema e você sobe sozinho lá no palco lá, seu pedacinho de palco lá. Aí quando alguém sobe, todo mundo fica em silêncio e a pessoa fala sobre o tema que está no caixote, em cima do caixote. Muito legal. Para que é isso? Para colocar em prática. Aí você começa a perder o medo, aí quando você vê, aí você fica, né, apaixonado pelo negócio. Aí quando você fica um mês sem subir no palanque, você começa a ficar doente. Você fala, meu Deus, estou me dando uma coceira. Preciso juntar pessoas aí para falar alguma coisa para elas. Porque o negócio é contagiante. Tá? Sabe a adrenalina de pular de paraquedas? Não sabe? Eu também não, porque eu nunca pulei. Eu também não, mas deve ser, não deve? Não deve ser uma adrenalina daquelas? Pois é, falar em público dá isso. Já perguntaram, você não sente nervoso, né? Já fala em público normalmente e tal. Tá nem aí, né? Pra você é melhor um público que você conhece ou que você não conhece? Pra você é indiferente, né, Júlio? Não é não. Não é não. Toda vez que vai subir diante do público, é frio na barriga, é tremedeira, é emoção. E aí quando você começa, 5 primeiros segundos, 5 segundos, 5 segundos, conecta. Conectou, já era. Aí vai embora. Mas os 5 primeiros segundos parece 5 horas. 5 horas. Quando você entra no palco e as pessoas estão assim, ó.
Todas. Como se fosse um imã atraindo elas assim, ó. Elas esperam que você vai falar. Sua primeira ação. E a sua primeira ação tem que conectar. E quando você está aguardando a sua hora de ser chamado e nunca chega. Piorou, porque se você não sabe a hora que você vai subir, é pior, porque aí você vai dando, né? Você vai a emoção vai batendo e tal. Mas tem um monte de técnica para ajudar, viu? Já tem um monte já. Mas isso não é para aula de hermenêutica. Ok? Vamos para a figura de linguagem, porque senão a gente vai ficar aqui. A intenção do autor não tem muito sentido, não tem muito o que explicar nessa regra, certo? Precisa entender a intenção do autor, e para entender a intenção do autor, você vai ter que ler contexto histórico. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem escreveu, para quem escreveu, em que momento escreveu. Você lê Salmos pensando que Davi escreveu o Salmo depois de tudo que ele passou, quando ele era rei. Se você pensar assim, que o salmista sentou lá, pegou, né, no palácio dele lá, mandou arrumar a mesa, traz pena, traz tinta que eu vou começar a escrever os salmos. Se você pensar assim, você vai entender o salmo de um jeito. Se você pensar que ele escreveu os salmos fugindo de Saul, estava lá no meio do mato lá e ele começou a escrever, você já vai entender o salmo de outro jeito. Entende? O que é isso? É a intenção do autor. Hã? Quando o senhor explicou do elevo meus olhos para mim, o senhor explicou que ele estava para poder ver a gente segundo eu imaginava que era de baixo. Ele estava em cima, olhando para os outros, né? E pensando, como é que eu saio daqui? Elevo meus olhos para os... De onde me virá o socorro? Não tem para onde ir. Mas ele mesmo já responde. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É poderoso isso. Então, quando você entende a intenção do autor, o texto pode mudar completamente a interpretação. Completamente. Tá? E te dá a clareza do texto. A clareza. Agora entramos sim na nossa aula de figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São ferramentas do autor para expressar verdades com impacto, emoção e profundidade. A intenção do autor que usa figura de linguagem, ele quer causar algum tipo de impacto, ou algum tipo de emoção, ou alguma profundidade em quem ouve ele. Essa é a ideia. Até trouxe um exemplo aqui, ó. A Claire terminou comigo, não sei o que vou fazer, cara. Um amigo falou pro outro. Aí o outro falou, não se preocupe. O mar tá cheio de peixe, se é que me entende. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? Sim. Aí o cara, eu acho que eu tô entendendo sim. Pronto, pegou o carro, jogou o carro dentro do mar. Ou seja, esse foi o literal, certo? Mas não conhece uma figura de linguagem que foi usada aqui. Foi usada uma figura de linguagem, certo? Então, dependendo da figura de linguagem, o contexto muda. Certo? O resultado muda, porque aqui deu resultado, né, gente? Aqui o resultado não foi bom. Então você imagina o que vem pela frente, pode mudar agora. Tá na cabecinha dele, né? Ó, primeira, hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Hipérbole é exagerar na sua comunicação, com o objetivo de quê? De enfatizar uma informação ou criar um efeito expressivo. Do tipo assim, acordar todo mundo para ver que o negócio é sério. E aí dá aquela sensação de não é possível. Sabe? Aquela impressão em quem ouve de não é possível isso. É uma figura de pensamento que se baseia em enxergar a realidade para destacar um sentimento ou uma ação. E é exatamente isso. Quando você usa hipérbole, né, ela na hora mexe com o sentimento ou traz uma reação nas pessoas automática. Né? Por exemplo, Marcos capítulo 9, versículo 47. O que está escrito lá em Marcos 9, 47? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 47. Quem for ler, me avisa aqui para eu chegar perto. Que na última o pessoal que estava longe não pegou o áudio direito, né? Vamos lá, quem vai ler? Levanta a mão para eu levar para você. Marcos 9, 47. Quem vai ler? Vai ler. Vai, Roseli.
E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno. E aí? E aí? O que é isso? Isso é hipérbole. Jesus está incentivando a mutilação, é isso? Não. Ô, pastor, estou numa fraqueza. Nossa, pastor, você não sabe. Quando passa uma mulher, meu Deus, meus olhos, pastor, parece que é uma coisa automática, assim, um imã, puxa meus olhos. Arranca seus olhos, filho, Jesus mandou. Foi isso que Jesus disse? Não, até porque, se você analisar o texto, está dizendo assim, ó. Se o teu olho te faz pecar, teu no singular, não é? Arranca-o, singular ainda, e lança-o fora. Porque é melhor você entrar no reino do céu com um olho só. Opa, peraí. Então, se fosse literal, tem alguma coisa errada. Porque se eu arrancar um olho, o outro não vai enxergar? Vai. Então, Os dois não enxergaram a mesma mulher? agora eu pergunto, se eu arrancar um olho, o outro não enxerga normal? Enxerga. Então, já dá para saber pelo texto que não é um texto literal. É uma figura de linguagem e, nesse caso, uma hipérbole, exagero. Tá? O que Jesus está querendo ensinar? O que Jesus está querendo ensinar? Ele está enfatizando qual é a gravidade do pecado. O seu pecado vai te levar para o inferno. É isso que ele está dizendo. Ou você vence ele, ou você acaba com ele, ou você aceita o que Jesus fez por você. E por amar Jesus você deixa o pecado ir embora, ou ele vai te levar para o inferno. Você vai ser condenado. Certo? Então ele não está falando para você arrancar o olho. Qual que é a dica para esse tipo de leitura? Qual é a dica de regra que eu devo usar? Interpretar pelo contexto e intenção do autor. Usei duas regras, contexto e intenção. Quando eu vejo contexto e intenção, eu já percebo que não pode ser literal. Faz sentido, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Vamos para a próxima. Metáfora. O tempo voa. O tempo voa, né, gente? O tempo voa. O que é a metáfora? Uma metáfora é uma figura de linguagem que estabelece uma comparação implícita entre dois termos, atribuindo características de um ao outro sem usar palavras de comparação, como ou tal como. Vamos dar um exemplo? João 10:11. João 10:11. Abre aí. Tem um pedacinho do texto ali, mas a gente vai ler o texto todo. João capítulo 10, versículo 11. Disse Jesus. Achou? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é pastor? Ele era pastor mesmo? De ovelha? Não. Qual que era a profissão dele? Carpinteiro. Carpinteiro. Sabia alguma coisa de pastoreio? Nada. Sua família era de carpinteiro, não dominava nada de pastoreio. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma metáfora. Ou seja, ele está usando um contexto da época, que as pessoas sabiam o que era ser pastor, para que entenda a mensagem dele. Do que Jesus está falando quando ele fala que ele é um pastor? Ele está falando do quê? Que ele guia e protege, porque todo mundo sabe que esse é o papel de um pastor. Então, quando ele declara que ele é pastor, ele está dizendo, eu guio e eu protejo. Certo? Vocês sabiam que não existe a palavra pastor na Bíblia para pastores? Sim ou não? Sabiam, né? Não existe. Não existe pastor para pastor. Pastor para pastor de igreja. Tá? Pastor na Bíblia é para pastor mesmo, de ovelha. Certo? Mas existe uma referência para isso. Quando Jesus fala para Pedro assim, apacenta minhas ovelhas. O que ele está dizendo? Está chamando Pedro de pastor, não está? Apacenta minhas ovelhas. Gente, ninguém é dono de ovelha. Ninguém. Nenhum pastor ou
ungido, ou intitulado, ou separado. Nenhum pastor é dono de ovelha nenhuma, porque todas as ovelhas do aprisco de Cristo é dele, é de Jesus. Ninguém aqui é dono de ovelha nenhuma. Ela é de Jesus. Certo? Faz sentido ou não? Qual que é a regra que a gente usa aí? Usa a regra do gênero, narrativa simbólica e coerência com o todo. Aquelas regrinhas que eu fiz vocês lembrarem no começo. Certo? Narrativa simbólica e coerência com o todo. Eu vou entender que Jesus não está dizendo que ele é pastor. Ele está dizendo que ele, assim como um pastor, ele cuida e protege de nós. Faz sentido ou não? Terceiro, vamos lá. Parábola. Parábola. A parabola aí. Vamos lá, a parabola. Certo? E aí a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase em parábola, porque é um dos textos bíblicos, um dos tipos de texto bíblico que mais as pessoas, os pregadores, usam de forma errada. Alegoria. Parábola já é uma alegoria. Por que a gente faz outra alegoria de uma alegoria? Não precisa. Parábola já tem um sentido, um porquê dela existir. Então por que eu vou dar outro sentido para ela? A parábola do filho pródigo. Quantos sentidos você já ouviu para a parábola do filho pródigo? Quantos? E a gente que é pregador tem essa habilidade, né, de falar assim: eu vou pregar uma palavra aqui que você já deve ter ouvido 20 mil vezes, mas agora vai ser diferente porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Lá de baixo você já olha assim, depois de conhecer, depois de ter uma aula dessa, você olha lá de baixo e fala: como que é, irmão? Como que é, irmão? Se renova a cada manhã? Não, a intenção do cara que escreveu isso aí é a mesma todo dia. É a mesma intenção, tanto que está escrito. Não tem como ela se renovar. É escrito, irmão. O sentido está real, é real e está escrito. Acabou, ponto final. Faz sentido isso, gente? Porque isso muda muita coisa na nossa cabeça, e não só na nossa cabeça, na nossa prática. Sabe o que vai acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter dias de que o pregador vai começar a pregar para te emocionar, para te tocar, para você ficar feliz, mas você, com as ferramentas que você já vai ter treinado, você vai pegar aquele mesmo texto que ele está pregando lá com alegoria e vai entender a mensagem de Deus para a sua vida. Então só dele abrir o texto, você vai ler e vai falar assim: Deus está falando comigo, antes dele pregar. Aí se ele pregar alegoria, se ele plantar bananeira, se ele fizer a igreja dar pirueta, você não está preocupado com isso, porque você está sendo edificado. Tá? Não existe um texto bíblico que seja lido e compreendido que não traga edificação. Nenhum. Tá? Eu conto essa experiência porque isso foi muito real. Eu passava algo na minha vida assim tão difícil, mas tão difícil emocionalmente falando, que eu não conseguia tirar uma dor de dentro de mim. Eu tinha uma dor de um erro, de uma falha. Eu não lembro exatamente o que estava me corroendo, mas tinha uma coisa que me corroía e que me levava a me sentir sujo todos os dias. E eu lembro que chamaram um pregador que eu não gostava muito das mensagens dele, porque eu achava a mensagem dele muito... Sabe? Não sei falar. Eu não gostava. Tem pregador que a gente não gosta? Tem. Sim. Eu tenho muita estimação. Você tem muita estimação? Se eu souber que ele vem, eu não venho na igreja. Eu pego. Tá vendo? Se eu ver, eu pego. Eu então, nem venho. Não tem um que você não gosta? Esse era o que eu não gostava, só que eu não sabia. E aí, quando cheguei lá, eu tava amassado mesmo. Humilhado. Aí quando cheguei lá, eu falei: ah, não. Na hora que eu vi ele subindo pro púlpito, eu falei: ah, não, Senhor. Eu já não tô bom. Aí eu sou... Ah, não. Essa sou eu. Tá bom. Ele subiu. Ele leu a Bíblia. Gente, ele terminou a leitura, eu estava no chão. No chão em prantos. Só a leitura entrou dentro de mim, aquele entendimento, arrancou aquela dor, como se eu sentia, como se uma mão entrou assim, ó, fez assim, ó, sumiu. Mas trouxe um alívio tão grande, mas tão grande para minha vida, que eu nunca vou esquecer a sensação
do que aquela palavra fez. Então, e você já não tinha lido esse texto outras vezes? Já. Então, Mas não lembrava dele. tem um dia não que lembrava. Deus escolhe para nos aliviar Só dessa leitura. maneira. Só leitura. Teve um povo que sofreu tanto com perseguição, com injúria, um monte de coisa. E eles, quando eles se reúnem para restaurar a vida deles com Deus, que eles começam a só ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o livro da lei, quando eles começam a ler, as pessoas começam a chorar desesperadamente. E elas não querem mais sair dali. E aí, vamos parar para ler amanhã? Não, vamos continuar lendo, vamos continuar lendo, vamos continuar lendo. Porque a palavra tem esse poder de libertar só sendo lida. Tá? Não sei pregar, pastor. Lê. Não sei falar. Lê. Só lê. Já é o suficiente para salvar alguém. Faz sentido ou não? Então tá. Então a parábola. Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Não é um manual agrícola. Mas... eu copiei em cima e embaixo. Ó. Puxei os dois, para cima e para baixo aqui. Ó. Não é um manual agrícola, mas uma lição espiritual. Mateus 13, isso a gente não vai ler, mas vocês devem conhecer. Essa parábola aí é a parábola do semeador, que Jesus contou. E saiu o semeador a semear. E lançou a sua semente. Parte dela caiu à beira do caminho. Parte caiu entre as pedras. Parte caiu entre os espinhos e parte caiu em terra boa. E aí Jesus vai falar, explicar a parábola, né? Porque Jesus nunca explicou parábola a não ser essa. Essa é a única parábola que Jesus explica. E aí ele vai explicar o que significa isso. É sobre plantação que Jesus está falando? Não. Jesus estava realmente preocupado se eles iam, o que eles iam plantar? Não. Onde tinha que plantar? Não. É sobre a palavra de Deus. Era uma lição espiritual. Parábola tem um significado único. Não precisamos dar 2 significados para ele. O que a gente usou aqui? Intenção do autor e o próprio Jesus depois explicou a parábola. Ô, gente, vou explicar para vocês, tá? Porque vocês não estão entendendo. O semeador é aquele que sai levando a palavra. Quando você leva a palavra, tem gente que ouve a palavra, mas não crê nela. Então o inimigo vem e faz ela sumir. Outros ouvem, acreditam, mas a paixão pelo mundo sufoca. E aí a palavra não cresce. E aí ele começa a explicar a parábola. Certo? Parábola tem um objetivo claro. E quando você lê uma parábola, você vai ter que buscar 2 coisas. Ou o escritor, ele colocou o sentido da parábola no início dela ou no final dela. Pastor, eu li uma parábola que ela já emendou em outra parábola, que emendou em outra parábola, que emendou em outra. São um conjunto de 4 parábolas. Pois é, se você for no início da primeira ou no final da última, quem falou as parábolas já explicou, já falou só qual é o objetivo de falar aquela parábola. Faz sentido ou não, gente? Sim. Vocês querem ler para ver? Aí, no caso, cabe Lucas 15, O que está escrito lá? que são as 3 parábolas sequenciais das perdas. Uhum. Cabe a dracma, o filho. E o que é a outra coisa que perdeu? Dracma, o filho. A dracma, a ovelha. Essa não é do filho pródigo, né? Não, tem a do filho. É Acho do que é- Lucas acho que 15. é de São filho. 3 Não, perdas. é a dracma, a ovelha E o filho. e o filho. É isso mesmo, são 3 perdas Isso. sequenciais. As 3 sequenciais. Se você for na primeira, vai ter a explicação sobre o que significa essa parábola. Tá? Ou na última. Sempre vai ser assim. Ou no começo, ou no final. No início ou no final, o que você falou? No início ou no final das parábolas, ou de um conjunto de parábolas, ou de uma única parábola, estará o porquê essa parábola foi escrita. Qual era? Porquê? O porquê. Por que Jesus estava falando sobre isso? Qual que era a intenção dele? Tá lá. Tá claro lá. Mas a gente dá um jeitinho, né? De alegorizar tudo. Vocês viram que eu tenho um pavor com esse negócio de alegoria, né? Perceberam? Tem um pavorzinho. No final das parábolas estará o porquê. Eu tenho um pavorzinho. Falando nisso, eu preguei sexta-feira aqui no Café de Novos Membros. Aí eu preguei sábado no Conexão e preguei domingo à noite 2 mensagens. Eu não ouvi nenhuma, eu não sei
se eu parabolizei. Eu não sei se eu alegorei. E aí eu estou aqui falando para vocês de alegoria, daqui a pouco vocês vão falar assim, eu sei que o senhor não gosta. Mas sábado o senhor deu uma alegoradinha, hein? Eu vi, hein? Às vezes acontece. Às vezes você está ali no calor do momento ali, e a igreja reagiu com você, e você, e daquela emoção, isso aí, vamos lá. Eu declaro sobre a sua vida, profetiza. Gente. Não. Se eu fizer, por favor, me chamem depois e falem, pastor, então, lembra que o senhor deu uma aula para nós lá? Lembra que o senhor deu uma aula para nós? Então, eu procuro e tento sempre ficar no literal. Mesmo que seja uma palavra revelada, que eu sei que vai acontecer, de Deus falar com alguém específico sobre um determinado assunto. Específico. Por exemplo, dá um exemplo, pastor, te dou um exemplo. Eu pregando sobre Ana e Eucana. Conhecem a história, certo? Sim. Ana não podia ter filhos, né? Tal. Conhece toda a história, fez uma promessa para Deus, que ia levar o filho dela, nasceu Samuel, tal. Eu estou pregando sobre isso de forma literal, mas enquanto eu prego, Deus fala, aquela irmã lá no fundo, ela não pode ter filho. E essa palavra é para ela. Então, quando terminar o culto, você vai lá e põe a mão sobre ela, porque eu estou abrindo a madre dela. Então, mesmo que eu esteja pregando de forma literal, eu sei que o intuito dessa mensagem é tocar naquela vida lá. Mas todo mundo aprendeu, porque a gente ouviu a palavra de forma literal e aprendeu, mas quem vai sair com a bênção completa? Tá entendendo isso? Deus faz isso, tá? Agora, se eu fizesse alegoria com a palavra, certo? E no final aquela mulher não saísse com o entendimento, com essa crença, com essa fé, eu ia ter feito a vontade de Deus para aquela noite? Não teria feito. Certo? Então, se Deus quiser dar uma palavra, que a gente chama isso, eu não sei como... Gente, de verdade, assim, eu estudo a Bíblia sobre isso, eu não acho um respaldo para dizer, é isso. A gente chama de palavra profética. Simples assim, uma palavra profética. Sim, mas nesse caso específico, o senhor sabia para quem era, porque Deus revelou. Poderia você ter pregado e a própria irmã ter, no conhecimento da palavra, falar, essa é para Deus mim. está falando comigo. E mesmo assim, ou seja, Deus está falando comigo, Deus vai me dar um filho. Uhum. Não que toda palavra que o senhor prega, Deus mostre para quem é. Não. Mas naquele dia mostrou. Uma palavra pregada e a pessoa com a madre aberta. Certo? Aí você está pregando, ministrando uma palavra que para você é de entendimento comum, porque você está fazendo a exegese dela, todo mundo está aprendendo, mas Deus tem algo, né, profeticamente com uma outra pessoa, com uma pessoa que está ali dentro. E aí isso muda a vida daquela pessoa no sentido alegórico, porque você não é Ana, você não vai ter um tempo para deixar o seu filho que vai nascer, não é literal. Mas você tem uma característica de Ana, você é estéril. E hoje Deus tira a sua esterilidade. E Ele tira, gente. Tira de verdade. Tá? Vocês creem nisso? Amém. Mais uma. Vamos lá. Ironia. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Ironia não é só pra gente debochada, tá? Ironia é uma linguagem, uma figura de linguagem, certo? E tem na Bíblia. Tem ironia na Bíblia e nós vamos ver, certo? A ironia é uma figura de linguagem que se expressa, em que se expressa o oposto daquilo que se quer realmente dizer. O oposto. Geralmente com um tom humorístico ou crítico. Quem lembra dessa passagem de Elias? Alguém pregou isso, eu estou tentando lembrar. Quem falou sobre isso? Foi a pregação de ontem de manhã. Ontem de manhã? É. Ah, o Wagner!
O Wagner, professor Wagner, verdade. Ele falou do Elias lá com os profetas de Baal. Aí olha o que Elias fala para os profetas de Baal. Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. O que é isso, gente? Ironia. Mas, pasme. Tem gente que quer interpretar isso aí de forma literal. E o que acontece se eu interpretar isso aí de forma literal? O que Elias está dizendo? Se isso aí fosse literal, o que Elias está dizendo? Que o Deus existe. Esse Deus Baal existe. Tá vendo como é sério o negócio? Ele está afirmando. Grita mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Ou seja, seu Deus existe. Mas talvez ele não está ouvindo. Se você ler literalmente, não é isso que ele está falando? Agora, se você entender que no contexto, pode-se estar usando uma figura de linguagem irônica, certo? O sarcasmo de Elias com os profetas de Baal. Ironia para ridicularizar a idolatria. Se você ler o contexto todo, você vai ver o quê? Se você olhar o contexto histórico e cultural, o que Elias está fazendo? Está tirando sarro. Grita mais. Quem sabe? Eu vou colocar água no meu. Vocês colocaram água no de vocês? Não. Vou colocar água no meu e vocês vão ver quem é Deus. Certo? Ele estava ironizando a mensagem. Faz sentido, gente? Mas olha, tem gente que fica procurando os negocinhos da Bíblia, aí pega um texto desse aí, ó, e fala pra você, não, mas existe outros deuses. Se vocês falam que só tem um, não tem não, tem outros deuses. Porque lá, o próprio Elias disse que o Baal existe, tá? Aí você dá uma bausada na cabeça dele, né? Pergunta pra ele, você é ateu? Ele fala, sou, graças a Deus. Pode mudar. Paradoxo. Isso aqui é terrível, gente. Toda certeza é relativa, o professor falou. O aluno perguntou, tem certeza, professor? Ele disse, absoluta. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Se toda certeza é relativa, não pode ser absoluta. Certo? Paradoxo. Gente, tem paradoxo na Bíblia e eu vou dizer para vocês, são os textos mais difíceis de entender. Os últimos serão os primeiros. Quando eu leio isso, eu fico pensando. Uma fila para entrar no céu. Quem está lá na frente olha lá para de trás e fala, cheguei primeiro. Certo? Aí a portinha fazendo assim, ó. Todo mundo virando para lá. Os últimos serão os primeiros. Gente, o que significa isso? Eu estudo a Bíblia há 30 anos, eu não sei o que significa isso. Eu não sei. Isso aqui é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Se alguém quiser estudar, se alguém quiser ajudar o pastor Júlio, contribuir com o pastor Júlio, peguem esse texto de Mateus 20, 16. Leia contexto, use tudo, tá? Tudo, intenção de Jesus, usa tudo que você tiver de ferramenta aí. E interpreta isso, por favor. Que negócio é esse de os últimos ser o primeiro? Me explica isso aí. Paradoxo. O paradoxo é uma afirmação, situação ou pensamento que contém uma contradição interna ou que contraria o senso comum, a lógica ou a razão. Ideia aparentemente contraditória. Não faz sentido ir para aquele lado. Mas o texto está dizendo que é para aquele lado. Mas não faz sentido. Certo? E quando eu encontro um texto assim, pastor, o que eu faço? Não seria essa a pergunta? Vocês não estão fazendo pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta, pastor. Vocês não estão fazendo as perguntas. Quando eu encontro um texto assim, o que eu faço? Ora, irmão. Olha, ele mandou o meu pensamento. Pula pro próximo. Faça a minha vez. Não, vai fazer um curso, um mestrado, um doutorado,
né? Porque eu tenho certeza que alguém entende isso aí, mas eu confesso, não entendo. Já li texto, contexto, li, reli, fui para gente, não entra na minha cabeça. Essa aí tem que ser pro Papa então, né? Essa é do Papa. O Papa morreu, então ficamos sem resposta. Sabe aquele negócio que você não entende? Eu ia brincar, mas deixa pra lá. Bora, próximo. Não é apanho hoje aqui, né? Não vou apanhar. Mas é aquilo que você não entende, sabe? Um dia tá... Outro dia não aconteceu nada, mas tá diferente. Você fala, o que está acontecendo? Nem você se entende, sabe? Sei. Hã? Entendi, pode falar. Na minha cabeça faz sentido. Faz? Qual que é o sentido? Explica pra nós aí. O Senhor te trouxe pra nossa turma. Mas é que Vamos. Eu não vou me virar. Eu já virei. Vamos. na minha cabeça isso sempre fez sentido. Eu até abri a minha Bíblia aqui em Vai. Mateus 18. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior do reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Pode voltar um slide, por favor? Os últimos serão os primeiros. Para mim sempre foi nesse sentido, de que quem quer chegar primeiro e tomar uma vantagem em cima disso, vai se tornar o último. Pra mim sempre foi isso. Pra mim faz sentido porque na minha cabeça sempre foi sobre isso. Posso Tá. estar redondamente Mas, enganada. não, tá bom, mas você parou a leitura. Continua até chegar no texto. O próximo versículo já era ele? Não, eu tô em Mateus 18. Ali é Mateus 20, 16. Então, não entendi. Mas na minha cabeça isso sempre fez esse sentido, essa ligação, entendeu? De que os últimos, explica de novo. Os últimos. Na minha cabeça sempre foi nesse sentido, neste contexto de que se você quiser se beneficiar e Tá. chegar primeiro, igual o senhor deu um exemplo da pessoa que tá lá na frente, olhar Ok. pra quem tá atrás e dar risada, Sim. e falar lá, ó, eu cheguei primeiro. Na minha cabeça sempre foi isso. Agora o senhor alugou um triplex na minha cabeça porque eu acho que eu tô errado desde sempre. Ó, tem gente aqui com uns 4 triplex já. Você é o primeiro? Não tem problema. Vamos desmontar esse triplex depois aí e vamos chegar num. Obrigada. Tá? Ó, vamos lá pro texto. Mateus 20, 16. Vamos lá. Lembre que esse texto está dentro de uma parábola, certo? Sim. Uma parábola. Então, o sentido literal dele talvez não esteja implícito, explícito. Vamos ver? Capítulo 20, versículo 1 começa por quê? Se começa por quê? Porque junto é resposta, não é? Então não pode começar aí. Tem que começar no capítulo 19, versículo 23. Faz sentido? Então vamos ler 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, e também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver debaixo deixado casa, irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos Serão primeiros.
Um exemplo, pastor, pode ser interpretado assim: quantos anos o senhor tem de Cristo? Quantos anos o senhor tem de Cristo? Eu de cristão? A minha vida toda. 45. Quem é recém-convertido? O senhor tem preferência sobre um recém-convertido no reino de Deus? Não, Porque o senhor tem 45 anos? não. Acredito Tem que não. muitos que acham que de repente eu nasci no berço cristão, então eu sou privilegiado. Contra um que acabou de... Não. É como o ladrão. O bom e o mau ladrão. Quer dizer, os dois eram lá. Ladrão da cruz. Tá, mas o que isso tem a ver com o último e primeiro? Porque muitas vezes, talvez pelo fato de, por exemplo, pela parábola, Certo? o dono da vinha contratou. Volta um pouquinho, volta um, por favor. Volta um, por gentileza. Desculpa, interromper. Aí. Pode falar. O dono da vinha contratou assalariados para trabalhar, ou seja, saiu de madrugada para trabalhar. Eu pago 1 denário por dia. Quando deu meio-dia ele na praça, eu preciso de mais. Eu pago 1. Então, peraí. Esse é outro texto. Eu não estou falando do texto 20, Mateus 20. Esse é o de Mateus 20. Isso. Tá? Esse é o de Mateus 20. O primeiro que ele usa. Eu tô tentando... O primeiro que ele usa é o perigo das riquezas. É o que a gente acabou de ler. Essa é a primeira vez que ele cita. Certo? Quando ele cita, a gente acabou de ler. Em verdade vos digo, se vocês me seguirem, deixar pai, mãe, né? Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos. E os últimos, primeiros. E o 20 é a parábola dos trabalhadores na vinha. Aí você vem para a parábola que você está falando agora aí. Certo? Isso. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono que saiu de madrugada procurando, e aí teve gente que falou eu vou e não foi. Aí o que chegou de manhã recebeu um denário, o que chegou no meio-dia recebeu um denário, o que chegou no final do dia recebeu um denário. O que foi primeiro? Quem foi primeiro? Quem foi o primeiro e no que foi primeiro? Aí tá. Talvez ele queria falar que não existe essa preferência É isso aí. entre filhos. Mas é o que eu estou falando. É talvez. Talvez é isso, talvez é o que ela falou, talvez é o que você está falando, talvez eu possa falar qualquer coisa aqui, talvez. É aquilo, por exemplo, se uma pessoa chega e fala, eu tenho 45 anos de evangelho, quem é você? Isso não é uma soberba de uma pessoa que acha que porque ele tem 45 dias... Que ele vai ser o primeiro? Ele vai ser o primeiro a entrar no reino? Não. Mas não é isso que está no texto. É incompreensível. Então, É paradoxo, gente. Isso é paradoxo. Tudo bem, o primeiro que entrar, por favor, pergunta para Jesus. O que ele quis dizer com Só que isso? você vai voltar. Tudo bem, mas eu não posso ser, pode ser que eu seja o último a entrar. Cara, Pode ser. você concorda que pode ser o que você está falando, pode ser o que ela está falando. O problema é falar no púlpito não pode ser. Isso. E não pode ser. Eu não posso falar o que pode ser. Eu posso lá no púlpito falar assim, ó, existem duas linhas teológicas, ou existe uma linha teológica que entende e interpreta esse texto desse jeito. Quando vocês me verem assim, falando isso em púlpito, por exemplo, quando eu prego, existe uma linha teológica que fala isso, o que eu estou dizendo? Que existe controvérsia. Contraria o senso comum, a lógica, o razão. Contraria o senso comum. E está na Bíblia. Aí Jesus vem falando que é difícil entrar um reino rico, tá, não sei o que. Tá tudo certo, Jesus, estou entendendo tudo. E quando ele termina, porém os primeiros serão últimos. Já perguntou pro GPT? Ele não respondeu? Por favor, interpretar o versículo. Ele vai falar de possibilidades também, certeza. Vai falar. Da versão Novo Mundo. Versão Novo Mundo. Vai falar de possibilidades, porque pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ser um monte de coisa. Certo? O que não pode ser é literal, porque está dentro de uma parábola. Então, nunca será literal.
Ah lá, falei? Ele falou pode ser? Fala aí. Ele falou aqui estão algumas interpretações principais. 1. Reversão de valores humanos. Jesus estava ensinando que o reino de Deus funciona com valores diferentes dos do mundo. Enquanto o mundo valoriza poder, riqueza e status, Deus valoriza humildade, serviço e fé. Assim, aqueles que parecem últimos aos olhos humanos, os pobres, os humildes, os marginalizados, podem ser primeiros no reino de Deus. Podem ser. Pode ser. Deu 3 respostas. 3? Justiça divina, não mérito humano. Essa frase aparece em uma parábola, Mateus 21:16, onde trabalhadores contratados em horários diferentes recebem o mesmo pagamento. A lição é que Deus dá a salvação por graça, não por mérito ou tempo de serviço. Isso frustra quem se julga primeiro por merecimento, mas exalta a generosidade. Que é o que você falou. E a opção 3, humildade e arrependimento. Jesus frequentemente usava essa expressão para mostrar que os humildes que se arrependem e confiam em Deus, mesmo no fim da vida como um ladrão na cruz, podem ser salvos antes de religiosos, orgulhosos ou auto-justos. Possibilidade. A gente tem que entender o seguinte, isso aqui é paradoxo, não entra em discussão sobre isso. Paradoxo, ponto final. Não vou discutir com você, amigo. Mas quero ter... Não vou discutir com você porque isso é um paradoxo. Ponto final. Paulo não falou sobre um assunto que não quer, que orientou a igreja a não discutir? Vocês sabem qual é o assunto que Paulo disse assim, sobre isso não discutam. Sabe não? Sobre a criação. Paulo fala, não discutam sobre a criação. Não discutam. Não percam tempo com isso. Que os dinossauros, os tiranossauro rex, e não tá, existe, tá ali o osso, pastor. Meu amigo, vai roer aquele osso, seu miserável. Que eu quero ler Bíblia, você fica roendo o osso de tiranossauro rex. Modificando o que, né? Vai falar, quem criou Deus? A evolução do homem. Gente, ele falou assim, não, Paulo orienta a igreja. Não discute sobre isso, porque isso é uma curiosidade, de onde a gente veio. Tá aqui, 2 histórias, tá? Deus criou a gente, ponto final. Tá bom? Nós viemos da terra. Aí você pega o homem, quando ele termina a vida, você põe ele aonde? Na onde? Na terra. E o que acontece com o corpo dele? Do pó viemos pro... Onde você quiser, aqui vem de onde você quiser. Eu sei que nós viemos da terra e nós temos prova que nós viemos da terra. Qual é a prova? Bíblia. Não discuta isso. Isso é paradoxo, não se discute. Cada um carrega a sua interpretação. Pode carregar a sua, não tem problema. Ninguém vai contradizer isso. Não vai conseguir. Pode carregar essa. Ninguém vai contradizer. Porque é um paradoxo. Só temos que reconhecer onde eles estão. Mas também não vai dar um de crente preguiçoso. Não entendi, isso aqui é paradoxo. Não entendi, paradoxo. Aí a Bíblia é um paradoxo, pastor. Que eu estava lendo, não entendo nada. A Bíblia é paradoxal, essa Bíblia. Não vai ser crente preguiçoso. Tem um versículo que fala, né, que nem todas as coisas a gente vai entender, né? E tem muita gente que acho que é Deuteronômio, se eu não me engano. Eu tenho uma colega que toda ela fala, aí você não vai entender. Não, isso aqui não é para entender. Isso aqui pula. Gente, tem muito ensinamento na palavra. Vou dizer para vocês: libertador, transformador. Próximo. Tá claro, paradoxo? Vocês querem voltar? Não tem nada claro. Não né? é claro. Metonímia. Não falo mais com você. Olha, sua cara está me dando nojo. Saia daqui agora. A mulher falando pro marido. Aí ele foi lá, pôs uma caixinha, um saquinho de papel no rosto. De pão. Querida, podemos conversar agora? Agora você não está vendo minha cara. Você não está vendo minha cara. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra que tem uma relação de proximidade ou contiguidade com a palavra original. Uso de um nome por outro relacionado. É aquela história do... Não sei quem foi que falou isso. Disse que a mãe mandou buscar pão, né? Filho, vai buscar pão? Filho, compra lá 5 pãezinhos. E se tiver ovos, traz 10.
Ele, tá bom. Foi na padaria, chegou lá. Tem ovos? O cara falou, tem. Me vê 10 pãezinhos. E chegou em casa com os 10 pães. Ah, mas você, cadê os ovos? E por que você trouxe 10 pães? Você que disse, ué. Tinha ovos, perguntei para ele. Ele falou que tinha ovos, eu trouxe 10 pães. Filho, compra 5 pães. Pergunta se tem ovos. Se tiver, traz 10. 10 o que, gente? O que a mãe está dizendo? É para nós, é claro, né? Mas tem gente que vai entender os 10 pães. Tem, gente. Tem. Se fosse Principalmente menino. Menino pensa assim. Ó, Principalmente menino. tem. Se fosse filha, ele tinha trazido. Se fosse mulher, ia trazer certinho, mas não. Tem gente que... Se fosse filha, Entenderia. Capaz que trazia até uma galinha junto. até a galinha vai botar ovo. Tá? Eu lembro, quando eu li isso aqui, eu lembrei do Davi, meu filho Davi. O Davi, ele é assim, ele tem um coração incrível e uma paixão assim por Bíblia, ele foi atraído para esse lado, né, de querer examinar as escrituras, tudo. E tem uma inocência nele tão grande, que a gente tinha até medo quando ele era criança, né? Hoje ele está mais, a gente bateu bastante nessa técnica, ensinou bastante, ele mudou. Mas quando era criança, eu chegava em casa e eles brincavam no banheiro e deixavam o sabonete aonde? No chão. Obrigado. Sabonete no chão, água do banheiro. O que acontece com o sabonete, gente? Derrete, certo? Dinheiro no ralo. Dinheiro no ralo. Ó, você já interpretou. Aí eu chegava em casa, vem cá, os dois. Sabonete no chão. Não sei o que, beleza. Um dia eu cheguei, quando eu fui entrar no banheiro, sabonete, falei, não é possível, gente, eu tô achando dinheiro no lixo. O Davi saiu correndo do quarto. Meu Deus. Entrou no banheiro. Aonde, pai? Aonde? Abriu o lixo. Senhor amado. Cadê, pai? Cadê? Oh, meu Deus. Aí eu ia brigar, aí eu não aguentei, eu dei risada. Falei, sai daqui, moleque. Ô, gente, eu tô achando dinheiro no lixo. Ele não conhecia a expressão, né? Criança, né? Criança, não conhece a expressão. Aí vai no literal. Cadê, pai? Cadê? Abriu o lixo. Cadê, pai? Falei, sai daqui, moleque. Deu um casco nele, sai daqui. Que você... Além de fazer o sabonete derreter, ainda tirar com a minha cara. Literal. Literal. Sabe? Falou qualquer coisa, literal. Tem que tomar cuidado com esses textos bíblicos, porque tem texto bíblico, tem isso, tá? Olha lá. Lucas 16, 29. Eles têm Moisés e os profetas. Imagina. Se você lê isso aí de forma literal. Ele tem Moisés e os profetas. Na verdade não tem Moisés e os profetas. Tem os escritos de Moisés e os profetas. Mas não está escrito que ele tem os escritos. Eles têm os textos de Moisés e os profetas. Está escrito, eles têm Moisés e os profetas. Só que quando você lê ó, o contexto, você vai entender que eles estão falando de escritura, de texto, o texto de Moisés. Eles têm o texto do Moisés e tem o texto do Elias. Está escrito. Mas, dependendo de como ler, lembra que eu falei para vocês na semana passada de um rapaz que chegou para mim no estudo bíblico e falou assim: pastor do céu, o pessoal perguntou, para onde a gente vai quando morre? Aí um falou, vai pro Hades. Está amarrado em nome de Jesus. Para onde vai? Ah, vai pro seio do Abraão. Cada um começou a falar uma coisa. Aí ele falou, não, eu vou falar. A gente fica perdido. Vagando. Eu falei, hã? Como assim? Tá aqui, ó. Ele pegou, abriu o versículo, gente. Ele mostrou para mim o versículo. Mas era só ler um antes. Lembra que eu li com vocês semana passada? Era só ler um versículo antes. Um versículo antes ele ia entender, né? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, que era o versículo anterior, então, aí veio outro versículo: todos aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Então os que morrem com Cristo estão onde? Perdidos, estão vagando, erraram o caminho. Pegou o texto, gente, de forma literal.
Nossa, perdido na terra, perdido depois aí. Perdido, Nossa, já pensou? é muita versão. Você já se perde na terra, vai Não se é? perder no céu. Ah, caramba. Imagina encontrar uns demônios no caminho falando, Já pensou? onde é que fica o céu, cara? Não tô perdido. Rapaz, tô perdido, eu falei, eu também. Tô perdido. Tô perdido. Você te indica a direção errada, né? Entendeu? Ele adora ser enganador, né? Você vem cá que eu vou te levar. Tem mais uma. Tem mais uma pra gente encerrar e ela também é interessante. Que essa eu gosto bastante, né, gente? Vocês sabem que eu sou apaixonado pela alegoria, né? Amo alegoria. Tanto que eu coloquei até um desenho aqui, ó, do texto de Jesus, que Jesus falou. Ah, mas não vale nem pra pegar pra criança? Hã? Nem pra pegar pra criança, não vale? Uhum. Ah, a linguagem da criança é diferente. Não tem nenhuma tia de escolinha aqui pra defender? Ó, a tia da A didática, né? É, claro. Ah, gente, fica didático, não fica, gente? Ó, Lógico. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos. Ó, tem gente não ouvindo ali. É, Cheio de gente não ouvindo. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Bonito de ver, né? Fácil Mas, se você não for para o sentido literal desse texto, você não vai entender o que realmente esse texto está dizendo. Tá? Ele usou a alegoria para expressar uma verdade. E a verdade é que nós temos que estar ligados, conectados em Cristo. Ou seja, o que passa dentro de Cristo, porque nós somos o ramo, nós não somos o fruto, tá? Nós somos o ramo. O que passa dentro de Cristo, como é que funciona uma árvore, gente? Ela pega nutrientes da terra, né? Passa dentro, lá na seiva, lá, não é isso? E vai pelos ramos. O que passa em Cristo tem que passar em nós. em nós. Por quê? Se o que passa nele é vida e passa em nós, o que vai dar? Fruto. Então assim, ele está usando uma alegoria, ele usa uma alegoria no texto, mas ele tem uma verdade implícita no texto. Aqui está implícita. Você precisa trazer para fora e entender que isso aqui é uma alegoria. Isso é uma alegoria. Nós não somos ramos de verdade. Jesus não é videira de verdade. O que ele está dizendo é que o que está dentro dele tem que estar dentro de nós. Quer saber uma coisa que Jesus todos os dias passava na cabeça dele? Todos os dias? Todos os dias. E até hoje passa na mente do Espírito Santo? Todos os dias. A respiração dele bate de acordo com essa palavra. Essa palavra. Qual que é? Almas. Almas. O batimento do coração de Jesus tem a ver com almas. O que são almas? Almas é o ser da pessoa que será julgado, condenado ou será salvo. O que Jesus quer até o final do seu processo, até a sua segunda vinda, é que muitas almas se salvem. Ele não vai fazer nada com você, através de você, que não tenha a ver com uma alma. Tem que ter a ver com almas. É isso que ele respirava. Jesus, vou dispensar a multidão aí, porque a multidão precisa não sei para onde. Jesus, não. Dispensa não, dá de comer para elas. Mas não tem o que comer, não tem problema, a gente multiplica, faz o que for preciso, mas dá de comer porque aqui tem gente que precisa me ouvir. Ele sabia, né? A gente não sabe? A gente não sabe quem precisa ouvir a gente. Então a gente tem que pregar para todo mundo. Porque a gente não sabe quem vai ouvir e quem não vai. Ele sabia. Essa era a diferença dele pra gente, né? Mas o Espírito Santo, quando você se dispõe a buscar almas, e é isso que é ser videira, que é ser ramo, quando você se dispõe a buscar almas, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele mesmo te dá a direção. Paulo estava planejando assim, ó, vou planejar uma viagem. Vamos viajar por aqui, por ali com os amigos dele. Vamos fazer essa viagem aqui, vamos fazer não sei o que. Beleza? Tá bom. Beleza, vamos dormir hoje que amanhã cedo a gente acorda e faz essa viagem, que à noite não dá para fazer essa viagem. Ok? Ok. Ele dormiu e em sonho Deus fala com ele. O Espírito Santo fala com Paulo em sonho e diz: não vai para esse lugar não. Você vai pegar todas as suas coisinhas aí e vai para aquele outro lugar. O que é isso?
O plano dele era salvar vidas, pregar o evangelho. E Jesus estava, e o Espírito Santo estava fazendo o que com ele? Arrumando a sua coordenada. Se eu não conseguir extrair isso desse texto, certo? Então eu estou fazendo a coisa errada. Eu posso fazer alegoria para as crianças aprender? Posso, mas na alegoria tem que ficar claro que o que Jesus quer é que as crianças sejam parecidas com ele. Tá bom, criancinha? Vê se não vai pegar o brinquedinho do seu amigo, porque Jesus não pegaria o brinquedinho do amigo. Jesus não roubaria as coisinhas lá na escola e chegava em casa e diria assim para a mamãe: minha amiga que me deu. Ou criança não faz isso? Não, faz não, né, gente? Não, faz. Filho de crente, faz. Não, filho de crente. Filho de qualquer um. Filho de qualquer um. Então, se você for lá na escolinha, mostrar uma arvorezinha dessa, mas falar para ela que o comportamento dela tem que ser igual ao de Jesus, aí tá valendo. Aí vale usar a alegoria, porque se Jesus usou, por que a gente não pode usar? Só o pastor Júlio que não gosta. Mas Jesus usou, né? Não gosta por causa do perigo dele. Mas Jesus sabe usar, né, gente? Se souber usar a alegoria, usem à vontade. Usem à vontade. Eu tenho uma alegoria que eu gosto muito de usar. Inclusive tem uma mensagem que eu preguei aqui uma vez do carrinho de mão. Quem lembra? Quem estava nessa mensagem? Diferença de acreditar e confiar. E aí eu usei um carrinho de mão e uma ponte que caiu e ficou um cabo de aço. Vocês não lembram disso não? Vocês não estavam aqui? Eu estava. Você estava aqui? Você estava aqui? Meu Deus, teve gente me procurar depois para falar assim que aquilo mudou assim algo na cabeça tão grande que ela percebeu que ela acreditava no que Deus podia fazer, mas não estava confiando no que Deus podia fazer. E eu uso uma alegoria. Eu uso uma historinha que eu achei fantástica para explicar a diferença de crer e confiar. Tá? Que fica para mim assim, ó, ficou claro. Falei, é isso. Isso aqui é uma boa alegoria. Uso em palestra, uso em vários lugares, mas tem que ter muito cuidado com a alegoria. Porque senão as pessoas vão ficar achando bonitinho uma mensagem que era para ser uma repreensão. Eu sou a videira, vocês são a vara, bonitinhos, vão dar frutinho, e nós vamos fazer suquinho de uva. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, ó, vocês têm que andar como eu andei, vocês têm que fazer o que eu fiz, o comportamento de vocês tem que ser como o meu. O cristão é assim, sim, não. Ou é cristão ou não é. Ou anda com a verdade. Não tem meia verdade. Não tem meia verdade. Certo? Pastor, você pode fazer uma nota fiscal para mim, que eu preciso fazer não sei o quê? Aí você fala que fez isso e a gente faz aquilo. E aí eu falei, peraí, eu não prestei serviço para você, por que eu vou te fazer uma nota? Não, porque eu preciso justificar não sei o quê. Oxi, tá me entendendo errado, não? Entendeu errado. Outro chegou para mim e falou assim, preciso te contar uma benção, comprei meu carro. Eu falei, glória a Deus, estou feliz por você. Você ora por mim aqui para ungir a chave? Não acredito nisso, mas, né? Não falei para a pessoa, mas tá bom. Sua fé? Quer que eu ore? Eu oro. Me conta a história aí, como que você comprou esse carro aí? Eu fiz um consórcio. Aí falei, e aí, foi sorteado? Aí o cara que fez o consórcio, o cara do banco, ele falou para mim assim, faz o consórcio comigo e aí eu te falo qual é o valor do lance que tem que ser dado para você ganhar o seu carro. E aí você pega e esse dinheiro de lance você pega comigo, emprestado comigo. Ou seja, jeitinho. Não é um sorteio. Deu um jeitinho. E a pessoa contou como se fosse bênção. Aí eu falei, você sabia que isso aí você pode ser preso? Você pode ser preso, filho. Você pode ser presa. Você pode ir pra cadeia, você e esse cara aí, ó. Isso é contra a lei. Eu vou orar, irmão. Vou orar para Deus abençoar a sua chave. Tem que orar para Deus abençoar a sua mente, seu coração. É sério, gente. Gente, eu estou falando para vocês de coisa que eu vivi no meu ministério pastoral. Gente contar bênção na igreja. Gente, é muita inocência ou muita ignorância. Irmãos, eu queria contar uma bênção aqui. Meu filho foi parado numa blitz, documento tá tudo errado, carta dele tudo errada. E ele ofereceu um dinheiro pro policial e o policial aceitou, gente. Glória a Deus, ele chegou em casa com segurança.
O que? Peraí, eu não estou entendendo. Então, assim, é um negócio tão, né? Errado, tudo errado. Nós estamos pregando alegoria, só pode ser. As pessoas não estão entendendo a Bíblia. Não estão entendendo a Bíblia. Jesus está dizendo aqui, ó, nessa árvorezinha bonitinha, é que a gente tem que ser igual Ele. É isso que Ele quer. A gente tem isso como alvo. Amém? É uma coisa que eu não sei se... Mas, não generalizando, mas infelizmente, eu acho que... não generalizando, mas infelizmente dependendo da situação, estão acomodando a palavra para não perder membros. Em lugares que praticamente, sabe, com que enfeitando o evangelho para não perder membros. Entendeu? Então eu acho assim, eu acredito que a palavra tem que confrontar, a gente tem que se sentir constrangido quando a gente escuta a palavra. Porque quando eu escuto a palavra, eu tenho que me ver ali e falar, puxa vida, e sabe, me constranger até o ponto de haver mudanças na minha vida, porque o evangelho, eu creio que não é só cajado, cima de cajado, mas a gente tem que ser confrontado e a gente tem que se sentir, sabe, constrangido, porque infelizmente a impressão que dá é que no último tempo a igreja está se acomodando para o mundo. Como que o mundo está, sabe? Ah, não, mas tem que fazer assim porque lá, senão a pessoa não vai ficar, porque é chato, porque não tem uma coisa entretenida. Mas acho que o evangelho não é entretenimento. Infelizmente, tá. É como que, sabe? Eu acho que isso é preocupante. É preocupante. É preocupante. Na verdade, isso sempre existiu, tá? Sim. Desde a igreja primitiva já tinha gente que pregava para agradar o coração das pessoas, para poder ser aceito por elas, tá? Desde a igreja primitiva, isso não é novo, tá? Agora, o que nós que estamos enxergando precisamos fazer diferente. Se nós estamos enxergando, nós temos que fazer diferente. E vamos fazer diferente. Contagiar 1, 2, esses 2 contagia mais 2, né? Se você contagiar 2 pessoas com a verdade, essas pessoas vão entender que elas não receberam a verdade para guardar com elas. E cada uma delas vai contagiar mais 2. Isso serão 4. Você contagiou 2, essas 2, 4. Essas 4, 8. 8, 16. 16, 32. 32, 64. Isso se chama crescimento exponencial. Vai chegar uma hora que esse número vai ser tão poderoso, tão grande, que aquilo que vinha de mentira vai ser destruído. É que a gente se vê assim muito pequeno nisso, né? Você fala, só eu? Parece que eu estou na contramão. Parece que eu estou na contramão. É só você. Então vai e faz. Diferente. No seu campo. Seu campo não é o teatro? Então você vai usar o teatro para falar a verdade. Usa o teatro, usa o que Deus te deu para falar a verdade. Porque a verdade, quando bate, gente. 2 Timóteo 3, 16, 17, para encerrar. Toda escritura é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, fazendo o homem perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso é o poder que tem na palavra. E está aqui, ó, graças a Deus está aqui, porque entra geração, sai geração, igreja muda tudo, gente, muda tudo. E ela permanece. Passa céus e terra, mas as minhas palavras não passam. Que a verdade nos liberte. Que a verdade nos liberte, porque se você estiver livre e estiver com alguém preso, a pessoa que está presa, como é que um preso se sente vendo a outra pessoa livre? Imagina. Imagina. Eu nunca fui preso, não sei se você já foi. Mas como é que um preso deve se sentir vendo uma pessoa livre? Prisioneiro. Então você sendo livre, se você estiver perto de um prisioneiro, como é que ele vai se sentir? Tá? O problema é que tem muita gente presa tentando soltar os presos. Está preso no pecado tentando soltar quem está preso no pecado. Está preso na mentira tentando soltar quem está preso na mentira. Não dá. Você não tem autoridade para falar. Você não tem autoridade. Deus não vai honrar a sua palavra. Por quê? Porque você não tem autoridade. Não tem testemunho.
Você foi mentiroso. Você prega contra mentira, mas você é mentiroso. Você prega para dizimar, mas você não dizima. Você prega oferta, mas não oferta. Você não tem autoridade para falar. Você está igual aos fariseus. Hipócrita. Hipócrita. Aliás, João Calvino não. Quem fala isso é Martim Lutero também não. Quem fala isso é Charles Finney. Você conhece um cristão, confesso, que não tem compaixão pela alma dos perdidos? Conheço um monte de cristão que confessa ser cristão, que passa um ano inteiro sem, sabe? Sem angariar, pescar, nem na varinha, uma alma para Jesus. O ano todo. Então, ele pergunta assim no livro Teologia Sistemática: você conhece um cristão, confesso, que não tem compaixão pelo perdido? Aí eu respondi, quando eu vi a pergunta: sim, conheço, sou eu. E quando eu li, era eu. Eu percebi que eu estava envolvido com a igreja, que eu tinha atividade na igreja, que eu tinha um monte de coisa na igreja, mas que eu tinha passado um ano inteiro sem salvar uma alma para Jesus. Aí eu falei: sou eu. Aí no versículo na linha de baixo ele escreve: você está diante de um hipócrita. Que a gente prega a salvação, né? Que o nosso tesouro não é aqui, é no céu, mas não tem coragem de abrir mão do tesouro daqui. A gente prega que salvação é eternidade, mas a gente vive temporal. Hipocrisia. Hipocrisia. Que a palavra nos leve para um nível maior. Eu vou dizer para vocês assim, ó, ninguém vai sair de 6 horas para meio-dia, porque a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia faz isso aqui, ó, se você entender isso aqui, ó. Uma pessoa que encontrou Jesus, a vida dele é como a aurora. O que é a aurora? É o nascer do sol, né? O sol nasce aonde? Aqui, né? Nasce aqui, ó. Ele vai aquecendo até ser dia perfeito. Está escrito, gente. Não nasce aqui, você pisca, tá aqui. Mas é um processo de crescimento. Eu era um crente ontem, hoje eu sou um crente um pouquinho mais caloroso. Amanhã um pouquinho mais caloroso, amanhã depois um pouquinho mais caloroso, que é o que Paulo fala. Não que eu tenha alcançado a estatura de varão perfeito, mas uma coisa eu faço. Quando eu percebo que aquilo está me atrapalhando, eu vou deixando de lado. Isso eu vou deixando, isso eu vou deixando. O que vai acontecendo comigo? Estou crescendo, até eu ser alguém cheio do Espírito Santo. Faz sentido isso, não faz, gente? Faz muito sentido. Você acha que você está aqui, ó, meu horário de segunda-feira, só lendo uns textos da Bíblia, não sei o que. Aí você acha que isso aqui não... As pessoas acham que isso aqui não vale nada. Posso dizer para você? O sol está subindo. O sol da justiça está crescendo na tua vida. Porque você está dando atenção para aquilo que ele disse que é para você dar atenção. Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Examinar as escrituras porque elas testificam de mim. Ele disse isso. Nós estamos aqui obedecendo um ídolo do Senhor. Tá? Vocês não estão aqui porque o pastor Júlio fez um movimento para abrir uma escola bíblica. Não. Vocês estão aqui para fazer o sol da justiça crescer sobre a vida de vocês. E hoje andamos mais uns minutos até ser dia perfeito. Eu creio nisso, gente. Eu creio, de verdade. Eu creio. O Senhor está trabalhando em nós. Em nós. Depois através de nós. Que as pessoas vão ver a sua diferença e vão querer o que você está carregando. Vai ser automático. Não tem jeito, gente. Um preso vê um liberto e o liberto tem a mensagem da libertação, já era. Você está livre, está com a chave. Eu estou preso aqui. O que eu vou pedir para você? Quero a chave. Né? Chegamos num nível assim, ó, insuportável. Insuportável. Bebê reborn. Insuportável, irmão. Assim, ó, é a humanidade gritando. Eu tenho cachorro, tá? Não leva mal, tá? Tenho cachorro. Eu chamo de minha filhinha também, certo? Fala fininho. E que bichinho de papai. E minha bolinha de pelo. Chama ela bolinha de pelo, né? Chega aquela alegria, não sei o que. Amo cachorro. Amo minha cachorrinha. E já tive quando era criança. Quando morreu chorei, porque você se apega emocionalmente, certo? Mas existe uma grande diferença entre um animal que não tem alma e um ser humano. E essa diferença não pode existir ponte.
tem que saber identificar essa diferença. Tá? Porque ele levou tanto esse negócio do pet, que tem gente tratando o pet melhor do que pessoas. Tá? Gasta R$1.000 com pet, mas quando chega na igreja ver o irmão com tênis furado, não tem coragem de comprar um tênis por irmão. Tá? Mas tá lá. Pastor, E acho que Deus não está vendo isso. E aqueles caras que se identificam como gato, dá vontade de bater naqueles caras. Qual que é seu nome? Miau, 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 miau. Ô, pastor, não vou pra você. Acho que é bom ficar por aqui. Se pegar um daquelas épocas, né? Não é a minha, tá? Foi antes da minha. Acho que foi só a época ali. Não, eu sentava o pau mesmo. Criançada pegava os gatos pelo rabo assim, ó. Jogava no telhado. Lembra disso? Como que é seu nome? Miau, miau? Ah, pelo amor de Deus, que miau, miau. Meu, dá uma paulada na cabeça do cara. Miau, miau. Meu nome é miau, miau. Fazer um churrasco de gato, ele vai ficar esperto. Falou de cantar a musiquinha da Dona Chica. Parou? Eu tirei o pau do gato. É, porque atirou o pau no gato, né? É perigoso, né? Eu sou miau, miau, miau. Miau, miau. Eu falo, vamos orar? Eu falo que eu sou. Eu ouvi um cara falando isso, eu achei tão interessante, tão engraçado. O cara falou assim na rede social, né? Eu sou um transsocial. O cara falou, mas o que é isso? Eu sou um rico num corpo de pobre. Transfinanceiro. Hã? Transfinanceiro. O que eu vi era falar transsocial. É transfinanceiro? É um pobre no. Não, eu sou um rico. Eu gosto das coisas de rico, sabe? É tudo de rico. Eu tenho certeza que eu sou rico. Mas eu vivo nesse corpo aqui de pobre. Só minha conta que não sabe disso. Minha conta bancária não sabe. A conta do peão não tá nem vermelha, mas tá roxa. Amém. Que o Senhor nos faça crescer. Vou confessar um negócio para vocês. Eu pensei em parar. Eu pensei. Tava bastante difícil vir para cá de São Paulo direto, bem cansativo. Eu falei, eu vou organizar para outras pessoas assumirem e eu vou parar. E eu pensei, por causa do cansaço físico mesmo. Eu tenho uma prótese na coluna e para mim quando eu saio daqui, eu saio moído. Aí eu pensei em parar e falei, vou deixar, né? Os professores se chegar, vai estar chegando bastante professores. Aí começou a sair professor. Aí eu falei, tá bom, senhor. Estou entendendo os sinais. E aí, teve uma pregação, acho que não lembro quem veio, se foi o Maurício, o Bispo Maurício, eu não lembro quem foi. Assim, ó, mas falou de uma forma tão contundente, sabe, do que nós estamos fazendo aqui. Cara, isso aqui é tão rico. Isso aqui é tão valioso. Que eu digo para vocês, se tivesse que vir ser carregado de cadeira de roda, eu continuaria. Tá? Porque isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui, não tem preço. Isso não tem preço. Tá? Você, no que nós estamos crescendo aqui, não é brincadeira. Não é brincadeira. Anos-luz. Anos-luz. Tenho certeza que Deus tem um plano para cada um de vocês, certo? Já me corrigi e volto a me corrigir. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas aqui dentro. Eu estou preocupado com quem está aqui dentro. E são vocês que estão aqui. E toda vez que tiver alguém aqui, nós vamos entregar o nosso melhor. Nosso melhor. Meu tempo de dedicação, meu tempo de preparo, meu tempo de meditação, meu tempo de oração. Vasculhar meus livros, minhas apostilas, que faz tempo que eu não vejo. Tem umas que estão até fedendo mofo, que ficou guardado por anos. Mas para a gente sair daqui edificado. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida. Amém. Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque ela está aqui, viva, poderosa, eficaz, Senhor. Que o Senhor tenha nos ensinado, que o Senhor nos mostre a cada dia, nos corrija se for necessário, nos repreenda. Pai, confirma os nossos passos pelo poder da sua palavra. Que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, que estão agora, Senhor, a cada dia mais crescendo e desenvolvendo espiritualmente, Senhor, no teu reino. Que eles possam, meu Deus, colocar tudo o que têm aprendido em prática.
E que o Senhor venha dar clareza. Que na próxima leitura, na próxima meditação, no próximo aprendizado da palavra, que eles fizerem sozinhos em suas casas, ou no caminho, onde quer que seja, que haja uma luz, e a luz seja pelo teu Espírito. Que o Senhor traga entendimento da Bíblia, entendimento da sua verdade, e essa verdade que liberta, que transforma, que cura e que traz resposta. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, que é semana que vem, se Deus quiser, assim quiser.